O Jornal da Manhã, direto para Brasília, com as informações de José Maria Trindade. Zé Maria, bom dia. É isso, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, Tiago, o presidente Jair Bolsonaro foi convencido por aliados de que não pode ficar muito distante da política. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que em entrevista confessou que não tinha boas relações pessoais com o presidente Jair Bolsonaro, aceitou, portanto, a bandeira branca e foi ao Palácio do Planalto para o segundo encontro entre os dois. E aí foi traçada uma estratégia, de política no sentido de que, brigando e separados, os dois perdem, além, evidentemente, do país. Pois bem, esta união de governo e Congresso Nacional está sendo ampliada. O presidente Jair Bolsonaro vai voltar a se encontrar com o presidente da Câmara e o foco principal é a reforma da Previdência, mas não é só isso. Medidas provisórias estão vencendo as primeiras assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro e precisam ser aprovadas. Além disso, há detalhes na reforma da Previdência que interessam ao governo e o Centrão tomou conta. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, toda a equipe, se encontrou com o presidente da Câmara e deputados que serão influentes na reforma da Previdência. E ali os dois, Economia e Congresso Nacional, tentam definir prioridades e também uma linha de votação, porque além da prioridade para o projeto, existe também prioridade de temas. E veja bem, nós antecipamos aqui esse debate aí da medida provisória da reforma administrativa e o COAF, Tudo isso está no pacote de entendimento com o Congresso Nacional. É o governo admitindo aí fazer mudanças como esta transferência do COAF, mas garantindo a aprovação da reforma administrativa. Fico imaginando se essa medida provisória não for aprovada, Voltar para 29 ministérios, retornar todos os órgãos que foram separados do Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, FUNAI, vários órgãos, quer dizer, complica muito a vida do governo. Não é só a reforma da Previdência não, mas ela é importante ainda. No caso das MPs, as medidas provisórias podem caducar, não é, Zé Maria? Exatamente, elas valem por 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, e esse termo caducar é no sentido de perde a validade. Elas têm as medidas provisórias, a origem é da Constituição italiana e uma indicação de que o governo seria parlamentarista. Caindo uma medida provisória, evidentemente, cairia o governo, que não teria mais maioria no Congresso Nacional. E aí ficou essa coisa num regime presidencialista. Houve várias modificações, uma delas definindo, antigamente a medida provisória valia eternamente enquanto não fosse votada, rejeitada ou aprovada. E agora vale por 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, os 120 dias aí ela caduca e o Congresso tem que legislar sobre o tempo que ela ficou vigindo, que ela produziu efeitos. Agora, Zé Maria, sobre a reforma da Previdência, nós ouvimos aqui o presidente da comissão especial e ele promete fazer de tudo para tentar atender ao que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, pelo menos vislumbra, que é aprovar a reforma da Previdência em primeira e segunda votações no plenário até o fim do primeiro semestre. Mas a gente sabe muito bem, você melhor do que ninguém está há muito tempo em Brasília. Promessa ou pelo menos perspectivas dos políticos é difícil acreditar muitas vezes, E foi uma vacina. Os líderes do Centrão, Tiago, já tinham falado aí que não há como votar a reforma da Previdência no primeiro semestre, até o recesso de julho. Mas aí o presidente da Câmara veio dizer que não, que vai insistir em votar, e é uma posição muito importante. Ele não é dono do conteúdo, ele não define ali o conteúdo, mas define os prazos, isso é competência dele. Em 40 semanas, se a comissão especial já instalada, 40 sessões, se em 40 sessões a comissão instalada não votar esta emenda à Constituição, o presidente ganha um instrumento poderosíssimo. Ele pode avocar o projeto, ou seja, levar o assunto diretamente ao plenário, independente da comissão. E aí vai ao plenário o projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é um poder muito forte, o poder aqui da data, do calendário. Ele sabe o que está falando. É isso, e o Zé Maria também sabe o que está falando. Bom trabalho, Zé, até mais tarde. Muito obrigado, muito bom dia a todos.